Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor. É uma bênção nos podemos reunir na casa de Deus. Hoje só aqueles que são do concelho aqui da Almada. Todos os outros irmãos nossos que estão fora do concelho, enfim, não podem estar connosco aqui na casa de oração, mas por isso nós estamos a transmitir via internet, através do Facebook, para que aqueles que estão fora do concelho possam também assistir à reunião. Então, boa tarde para todos aqueles que estão lá nas vossas casas, a nos ver, que se possam sentir também como se estivessem aqui, reunidos presencialmente connosco, e juntos podemos adorar a Deus, e juntos podemos aprender mais da palavra do Senhor e do nosso Deus. Eu gostava que nós pudéssemos ter uma palavra de oração, e eu vou pedir para todos podermos ficar de pé e orarmos ao nosso Senhor. Vamos então orar. Obrigado, bom Deus, por podermos estar na Tua presença. Obrigado, meu Senhor, por a vida que nos dás, pelo ar que respiramos, pelo comer, por tudo aquilo que Tu nos dás e vais suprindo as nossas necessidades. Obrigado por podermos estar na Tua casa e juntos podemos Te adorar e que realmente a adoração possa ir de encontro à Tua presença e ser achada na Tua presença digna, Senhor. Abençoa, Senhor, e te pedimos a Tua bênção para todos os momentos, seja de louvor, seja à volta da Tua palavra, que Tu possas ser adorado e que a Tua palavra, que através dos cânticos ou através da Bíblia, Senhor, possa falar ao coração de cada um, Senhor, daqueles que estão aqui na casa de oração, daqueles que estão lá em casa, que Tu possas falar aos nossos corações, para que possa ir de encontro à necessidade de cada um de nós, Senhor. E te quero pedir também a Tua bênção, Senhor, para cada vida que está aqui, cada vida e cada lar, cada família representada. Senhor, Tu possas ser com todas as famílias da Tua igreja, Senhor. Tu possas abençoar, suprir necessidades, consolar corações, animar corações, fortalecer corações, Senhor, desafiar vidas também, e que realmente nesta tarde cada um de nós possa se sentir consolado por Ti, e não só nesta tarde, mas no seu dia-a-dia, a todo o momento. Vem, pois, falar aos nossos corações, abençoa todos os momentos, também a oferta que vai ser levantada mais daqui a bocado, que possa realmente ser aplicada na Tua obra, segundo a Tua vontade, para o crescimento da mesma e para a salvação de mais almas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então podemos sentar-nos, está bem? Eu gostava que nós pudéssemos ler e abrir as nossas Bíblias e ler em Romanos, no capítulo 5, Romanos, capítulo 5, e vamos começar aqui no versículo 1, Romanos, capítulo 5, versículo 1, e vamos ler os primeiros 11 versículos deste capítulo. Diz assim então a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Deixem-me só repetir aqui 2 versículos. O versículo 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É só pelo meio de Jesus Cristo que nós conseguimos ter paz com Deus. Mas também no versículo 8 que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama de tal forma, Deus nos ama tanto, que enviou Jesus a morrer na cruz, mesmo sendo nós pecadores. Ele morre, Jesus, na cruz por cada um de nós. Muito bem, que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações, e eu gostava que um irmão pudesse passar a nossa caixa das ofertas, está bem? Que são voluntárias, como sabemos, e depois iremos louvar a Deus, conduzidos aqui pelo grupo de louvor, que vai louvar juntamente conosco ao Senhor. Mas agora vamos fazer a nossa oferta para a obra de Deus. É uma forma também de nós louvarmos ao Senhor, é podermos ofertar alguma coisa daquilo que Ele nos tem dado. Nós acreditamos que tudo aquilo que temos, que tudo aquilo que somos, nos é dado pelo nosso Deus, e é Deus que nos proporciona. Então é uma forma também de o podermos louvar com as nossas ofertas voluntárias. Muito bom, então vamos pedir aos jovens que possam ir subindo, está bem, ao grupo de louvor, para nos conduzirem em louvor ao Senhor. Gostava só, como alguns anúncios, dizer aos irmãos que esta semana falei com a Luísa e com o Zé Martins. Eles lá se encontram na sua casa, recolhidos, mas desejosos de poderem estar connosco, está bem? E mandaram saudações para os irmãos. Também falei com o irmão Augusta e com o irmão Pratas, e eles também mandam saudações para os irmãos. Aliás, eu gostava de ler para nós uma mensagem que a minha filha, a Joana, trocou com a irmã Augusta no domingo passado, porque no domingo, no período de louvor, nós louvámos a Deus com aquele cântico que o irmão Pratas tanto gosta. E foi gravado o cântico e a Joana mandou por WhatsApp para os irmãos. E diz: irmã, a Joana diz: irmã, espero que esteja tudo bem consigo e com o irmão Pratas. Aqui está mais uma música do louvor de domingo. Sei que o irmão Pratas gosta muito desta música. Beijinhos da igreja. E a irmã responde: Joaninha, obrigado. Nem imaginas a nossa alegria por te lembrares de nós com tanto carinho. É verdade que gostamos muito deste hino. É a nossa oração diária agradecer ao nosso bom Deus que está sempre cuidando de todos nós, e também temos muitas saudades da igreja. Beijinhos para todos. Tu sabes que te amamos muito, ficamos muito felizes por ver os jovens louvando para a glória de Deus, está bem? E é assim que nós também nos podemos animar. Não podemos estar presencialmente com a liberdade que gostaríamos de estar, mas desta forma também nos podemos alegrar e fortalecer uns aos outros, através destas mensagens que podemos trocar, de vídeos que podemos trocar pela internet, e assim nos vamos animando. Então vamos agora louvar ao Senhor, está bem? Boa tarde, irmãos. Peço que fiquem de pé para louvar o Senhor conosco. Esta primeira música fala que o amor de Jesus por nós foi tão grande que Ele morreu na cruz, e não preciso de palavras para nos mostrar o quão grande é o seu amor. Momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Foi no Calvário onde ali sem falhar
só nos resta a esperança, é que Cristo vai voltar. Neste mundo as desilusões são tantas, só nos resta a esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário onde ali sem falhar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário onde ali sem falhar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Como acabámos de cantar, Jesus morreu por nós e por causa disso temos salvação e acreditamos que somos salvos. Então vamos cantar Eu Sei Que Salvo Estou. Eu sei que salvo estou, seu sangue me libertou. Creio sim, creio sim. Toda a culpa Ele levou, toda a dor na cruz suportou. Creio sim, creio sim. Jesus venceu, sua vitória proclamarei, o meu Redentor vive para sempre, o meu Redentor vive para sempre. Eu sei que salvo estou, seu sangue me libertou. Creio sim, creio sim. Toda a culpa Ele levou, toda a dor na cruz suportou. Creio sim, creio sim. Jesus venceu, sua vitória proclamarei, o meu Redentor vive para sempre, o meu Redentor vive para sempre. Me restaurou, me libertou, com gozo louvarei seu nome, seu reino anunciarei. O meu Redentor vive para sempre, o meu Redentor vive para sempre, o meu Redentor vive para sempre, o meu Redentor vive para sempre. Então, boa tarde. A próxima música representa algo que, pelo menos na minha opinião, sempre representou um pedido desesperado, digamos, pela ação de Deus, não só nas nossas vidas, como em todo o mundo. E podemos ver isso pelos vários pedidos que fazemos a Deus enquanto cantamos esta canção e a quantidade de vezes com que repetimos esses mesmos pedidos. Mas o mais importante
é que com a letra desta música demonstramos a certeza que cada um de nós tem das maravilhas que Deus pode fazer. E principalmente nos dias que hoje em dia vivemos, precisamos mesmo, lá está, desesperadamente, deste brilho de Jesus em cada um de nós. Vejo a luz de amor brilhando sobre as trevas do mar brilhando. É Jesus a luz do mundo, de verdade a luz que liberta. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, enche a terra da tua glória com teu amor. Vem-nos inflamar, qual rio vem às nações transbordar de graça com teu poder, ordenar que haja luz. Venho à tua presença, ó Senhor, deixo as trevas buscando teu fogo, por teu sangue que eu possa também brilhar. Sonda minha alma, vem-me transformar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, enche a terra da tua glória com teu amor. Vem-nos inflamar, qual rio vem às nações transbordar de graça com teu poder, ordenar que haja luz. Contemplando teu brilho divinal, nós queremos na face um brilho igual, transformado de glória em glória, como espelho a contar tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, enche a terra da tua glória com teu amor. Vem-nos inflamar, qual rio vem às nações transbordar de graça com teu poder, ordenar que haja luz. Brilha Jesus, enche a terra da tua glória com teu ardor, vem-nos inflamar. Qual rio vem às nações transbordar de graça com teu poder, ordenar que haja luz. Sei que sou nada e do pó eu nasci, mas tu me amas e morreste por mim. Perante a cruz
de ti. Quando de joelhos te olho, Jesus, vejo tua grandeza e minha pequenez. Que posso dar-te eu apenas meu ser? Sou de ti, sou de ti. Toma as minhas mãos, te peço, toma os meus lábios, te amo, toma a minha vida. Oh Pai, eu sou de ti, sou de ti. Toma as minhas mãos, te peço, toma os meus lábios, te amo, toma a minha vida. Oh Pai, eu sou de ti, sou de ti. Sei que sou nada e do pó eu nasci, mas tu me amas e morreste por mim. Perante a cruz eu só posso exclamar: sou de ti, sou de ti. Toma as minhas mãos, te peço, toma os meus lábios, te amo, toma a minha vida. Oh Pai, eu sou de ti, sou de ti. Quando de joelhos te olho, Jesus, vejo tua grandeza e minha pequenez. Que posso dar-te eu apenas meu ser? Sou de ti, sou de ti. Toma as minhas mãos, te peço, toma os meus lábios, te amo, toma a minha vida. Oh Pai, eu sou de ti, sou de ti. Toma as minhas mãos, te peço, toma os meus lábios, te amo, toma a minha vida. Oh Pai, eu sou de ti, sou de ti. Então podemos sentar, está bem? E graças a Deus por podermos desta forma louvarmos ao Senhor e adorarmos ao Senhor, e esperamos que tenha sido tão bom em casa para a Luísa, para a Glória Ferradeira, para o irmão Fonseca, para o Samuel Fonseca, enfim, para a Sofia Capote Ramírez, os momentos de louvor que pudemos ter e de adoração ao Senhor. Tenha sido tão bom em casa como foi aqui também presencialmente. Nós gostamos de louvar a Deus e desta forma adorá-lo, mas cantando, tocando, mas também lendo a sua palavra, pensando nela, meditando nela, olhando para ela e tirando ensinamentos para as nossas vidas. E é isso que nós vamos agora, pela parte do nosso irmão José António Xavier, ancião desta igreja local, meditarmos na palavra do Senhor e que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós, segundo a necessidade de cada um de nós, que está aqui na sua presença e lá nas suas casas. Amém. Só fazer uma coisa antes de...
Ok, agora... Então, a todos os irmãos, muita paz. Para os que estão aqui e para os que estão lá em casa. Graças a Deus por podermos estar em comunhão com os irmãos, apesar de não estarem aqui fisicamente, mas eles nos estão seguindo. Certamente, se calhar, a Eunice, lá em Barcelona, também é capaz de nos estar a acompanhar nesta tarde. Eu gostaria de fazer 2 leituras da Palavra de Deus. Uma que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, que diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes. E agora, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, capítulo 24, e versículo 17, diz assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Gostava de chamar a nossa atenção para esta afirmação, para esta observação, para esta pergunta que o Senhor Jesus está aqui a fazer, que é de um profundo significado, irmãos. Jesus pergunta aos discípulos: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Vamos só fazer uma breve oração ao Senhor, fechar os nossos olhos. E ao Senhor, apenas para te rogar que a tua bênção seja sobre nós enquanto meditamos na tua palavra, que abras os nossos entendimentos e os nossos corações para ela. Louvamos-te, Senhor, pela tua palavra que temos nas nossas mãos. Senhor, que a abençoes ricamente em cada um de nós, nesta tarde, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Portanto, nós há pouco fizemos esta leitura, e esta leitura de Timóteo, que Paulo está a escrever ao jovem Timóteo, é uma leitura atualizada, ou atualizadíssima para cada um de nós. Nós vivemos estes tempos difíceis. Os últimos tempos, os tempos anteriores são tempos difíceis. E aos tempos que nós estamos a viver, são estes tempos difíceis e em que nós, a todos os níveis, há uma ansiedade a todos os níveis por causa da situação em que nós vivemos. Mas o que eu gostaria de salientar nesta tarde, irmãos, é que, na verdade, o Senhor tem para nós uma palavra de preocupação, uma palavra de consolação simultaneamente. Jesus, ao ver aqueles discípulos naquela ocasião, era também momentos difíceis para eles. O Senhor Jesus tinha dado a sua vida, tinha estado ausente deles, mas Ele estava ali agora a caminhar com eles. E Jesus, eles pararam entristecidos, como nós vemos agora, todo mundo anda entristecido, todo mundo anda preocupado, mas no meio do seu entristecimento, o Senhor Jesus apareceu e lhes disse: o que é que vos preocupa? E é a pergunta que Ele faz para nós hoje também como igreja. O que é que nos preocupa? O que é que nós nos preocupamos com o quê? Porque é que muitas vezes andamos desanimados nas nossas vidas?
Muitas vezes andamos desanimados. E deixa-me dizer, irmão, irmã, que andar alguma vez desanimado não significa que nós estejamos perdidos a partir daquela altura. Não. Nós estamos desanimados, estamos em baixo, como Moisés teve, por exemplo, como o salmista teve, por exemplo, em baixo. Nós vemos para as Escrituras que Moisés, em determinada altura da sua vida, ele que tinha sido incumbido para levar o povo, lá no capítulo 11 de Números, versículo 15, ele diz assim para o Senhor: ó Senhor, se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos e não me deixes ver a minha miséria. Este foi um desabafo. Lendo a história anterior, nós vimos como Moisés estava realmente desanimado. Mas nós também podemos ver Moisés, noutra ocasião, muito animado. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Portanto, o ânimo e o desânimo muitas vezes vêm à nossa vida, mas devemos estar, na verdade, descansados, porque, na verdade, nós que já conhecemos ao Senhor, já conhecemos o Mestre diz-nos: o que é que vos preocupa? O que é que vos preocupa? E nós louvamos a Deus por Ele, na verdade, pela Sua Palavra. A Sua Palavra é o nosso manual de sobrevivência, porque é pela Palavra que nós sobrevivemos. Louvado seja o nome do Senhor. É pela Palavra que nós sobrevivemos. Nós temos muitos... Nunca se escreveu tanto livro sobre a maneira como se pode sobreviver, como se pode viver melhor, como hoje, não é? Nunca ninguém falou tanto e escreveu tanto sobre isso. Há muitos livros, alguns se calhar até lá temos em nossa casa, na nossa prateleira, como por exemplo o livro que ensina a viver melhor, o livro que ensina a vencer a dor, o livro que ajuda a manter-nos a saúde, por exemplo, o livro que é o poder curativo das vitaminas e dos minerais. Eu este, por exemplo, tenho. Por exemplo, eu se calhar mais algum. Nunca se escreveu tanto como isto. Tantos livros. Mas nós louvamos a Deus porque, na verdade, nós encontramos na palavra do Senhor, para quando andamos em baixo, para quando andamos desanimados, quando andamos envolvidos no ambiente em que nós andamos envolvidos, um ambiente de preocupação, vivemos no limite, como os nossos governantes, por exemplo, nos estão quase todos os dias a falar sobre o assunto. As pessoas, o mundo está a viver no limite, mas nós louvamos a Deus porque nós podemos ter vitória, e isto provoca ansiedade nos corações, e muitas vezes a ansiedade leva as pessoas a enverdar por caminhos que as leva ainda a situações piores, às vezes até à morte, por causa da ansiedade. A ansiedade é realmente um perigo nas nossas vidas e nós devemos procurar evitá-la. E a vitória sobre a ansiedade está-nos aqui dada no manual da sobrevivência. A palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso manual de sobrevivência. Através dela nós encontramos tudo aquilo que precisamos para sobreviver. Sobreviver quando há abundância, quando tudo corre bem e também quando as coisas correm mal. Quando nós estamos alheios às coisas, como agora, nesta ocasião que nós estamos a viver. E nós louvamos a Deus. E eu gostaria de chamar agora a nossa atenção para uma leitura que se encontra em Lucas, capítulo 12, Lucas, capítulo 12, que vem na sequência do Senhor Jesus ter feito uma reprovação à avareza no coração dos homens, e nós vivemos também estes tempos. Aliás, os avarentos estão lá metidos naquela passagem de Paulo a Timóteo, quando ele está a falar ao jovem, que nos tempos difíceis, nos últimos tempos, nos tempos difíceis, haveriam, portanto, homens avarentos. A avareza seria um dos pecados
grosseiros do coração do homem. E encontramos aqui, na sequência disso, o Senhor Jesus a entregar-nos uma preciosa receita para as nossas vidas. E a receita que o Senhor Jesus dá é esta. Diz a palavra de Deus no versículo 22, que a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto. Há pouco nós líamos ele dizer para os seus discípulos lá em Emaús o que é que vos preocupa. E aqui nós encontramos o ensino dele em relação à vitória sobre a ansiedade, à vitória sobre o stress, melhor dizendo, como hoje se diz. O Senhor Jesus diz aqui: eu vos advirto, ou seja, eu vos chamo a atenção, eu vos aviso. Ele estava a fazer ali um aviso, ele estava a mostrar, na verdade, a necessidade de, no meio da angústia, da aflição, da incerteza, no desejo ardente dos tempos que se vivem como hoje, e naquela ocasião o Senhor Jesus estava a mostrar como ele está a chamar a atenção, está a fazer notar os discípulos, está a adverti-los de uma coisa. Ele diz: por isso eu vos advirto. E qual é a advertência que ele faz? É: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. E isto é uma coisa, a ânsia pela nossa vida é uma coisa que nos acomete a todos nós, que nos toca a todos nós. Mas vamos procurar, irmãos, vamos procurar, amigos, vamos procurar a não andar tão ansiosos pela nossa vida. Quanto ao que haveis de comer, dizia o Senhor Jesus, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. Poderá ser que não estejamos nenhum de nós nesta circunstância aqui. Mas nós sabemos que há muita gente que se preocupa profundamente com o vestir. Não é? Andam ao caminho dos centros comerciais com uma frequência enorme. Não é? Que gastam dinheiro em tudo o que é moda porque andam ansiosos com aquilo que hão de vestir. Não é? Pois o Senhor Jesus diz que nós não devemos andar ansiosos com o nosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida, diz ele, a nossa vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. A nossa vida, aquilo que nós chamamos de vida, que os homens consideram de vida, não é a vida que o Senhor Jesus considera. O Senhor Jesus considera a vida que ele está a falar e que nós sabemos e dependemos das suas palavras, é a vida que há em cada um de nós, que ele nos deu uma vez e que é eterna, a vida eterna. A nossa vida é mais do que isto. E ele depois, para chamar a atenção dos seus discípulos, diz mais: observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, diz o Senhor Jesus. É interessante, irmãos, quando nós observamos, de facto, as aves. Neste caso, o Senhor Jesus está a falar acerca dos corvos, que não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Se Deus sustenta toda a sua criação, todos os dias, Ele também nos sustenta a nós, que somos sua criação, e nada nos faltará, porque Ele está conosco, Ele nos alimenta, Ele nos abençoa. Quanto mais valeis vós, diz ele no versículo 24. E ele depois continua a mostrar o valor que nós temos comparativamente com a sua criação. Ele diz assim: observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo, diz o Senhor Jesus, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se revestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo está a mostrar
na verdade, como é muito importante a nossa vida. Nossa vida, o seu cuidado por nós, o prazer que Ele tem. Ele está a mostrar, está a comparar a nossa vida com os lírios do campo, como eles se vestem, não é? Parece que ninguém trata deles, não é? Mas o Senhor está a tratar deles. E Ele também trata de nós. E, portanto, nós, confiando nele, nós temos vitória sobre a ansiedade. Diz ele mais assim no capítulo 27 e 28, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, nestas circunstâncias em que nós vivemos, nós devemos lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Estamos a viver circunstâncias muito especiais, não é? Mas nós louvamos a Deus porque temos um Deus muito especial. Temos um Salvador muito especial. Temos um Senhor que está connosco e que nos pergunta: o que é que vos preocupa? Para que é que vocês se preocupam? Vocês já viram o que é que vocês valem? Não andem ansiosos. Observem as aves, observem as flores do campo. Ele está aqui a falar nos lírios, mas nós, quando andamos pelo campo, vemos pequenas flores lindas, com uma cor extraordinária, que embelezam os caminhos e às vezes até nas próprias beiras dos passeios, não é? Porquê? Porque o Senhor é aquele que cuida de nós. E Ele depois diz assim, outra vez o Senhor Jesus diz assim, Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, diz Ele através do apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Nós não devemos preocupar, ao contrário, nós devemos dar a conhecer diante de Deus as nossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. É isso que fazemos quando estamos a sós com Deus, e é isso que fazemos à terça-feira, quando estamos através do Zoom. E os irmãos que ainda não estão conectados connosco, conectem-se connosco para poderem, à terça-feira, entrar e estar em comunhão connosco. Podemos passar alguns momentos de comunhão, um pensamento da palavra de Deus. Estamos ali cerca de 1 hora e podemos ir ao trono de graça, ao trono do Senhor, louvá-lo em primeiro lugar e depois apresentar-lhe a Ele as nossas preocupações, não é? Aquilo que nos preocupa, os nossos pedidos, tudo aquilo que nós desejamos que Ele nos conceda. O salmista também diz assim no Salmo 55, 22: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Este é o mesmo salmista que também teve os seus períodos baixos na sua vida, que também experimentou o desânimo algumas vezes. Mas ele aqui, nesta ocasião, está a dizer e está-nos a desafiar: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá e jamais permitirá que o justo seja abalado. Como o Senhor, na verdade, é cuidadoso em mostrar na sua palavra a vitória sobre a angústia, sobre a aflição, sobre a incerteza, sobre o desejo ardente que muitas vezes há nos corações, que se transforma em ansiedade e que por vezes toma proporções enormes na vida das pessoas, que os leva muitas vezes aos vícios e a outras coisas que, na verdade, enfim, em vez de melhorarem as pessoas, só as lança cada vez mais no desespero e na ansiedade. Confia os teus cuidados sobre o Senhor. Bendito seja o Senhor, o mesmo salmista. Vejam o que é que ele diz agora. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Bendito é o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Não é só numa determinada ocasião, é dia a dia. Amanhã, segunda-feira, o Senhor vai levar o nosso fardo. E devemos confiar nele e não andarmos muito ansiosos, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. E o próprio salmista diz assim: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Salmo 54, 4. É isto que diz o salmista.
O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Muitos andam a procurar, às vezes de um lado para o outro, a procurar ajuda. E devemos procurar ajuda. O Senhor diz que está connosco entre aqueles que nos ajudam. Diz o Senhor, é o Senhor que afirma. Não é? Às vezes um irmão, uma irmã, uma pessoa conhecida, não é? Ajudam-nos. Estão no nosso caminho para ajudar-nos. Mas há outros que andam à procura de ajuda de outro aspecto, por aqui e por acolá, numa maneira desenfreada e que muitas vezes leva as pessoas à própria ruína. Eis que Deus é o meu ajudador. Fui moço, diz o salmista. Fui moço. E já agora, diz ele, sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É o salmista que diz no Salmo 37, 23. Fui moço e já agora sou velho. Eu também fui moço e agora já sou velho. E diz a palavra do Senhor que Ele, na verdade, e eu também, irmãos, posso testemunhar isso na minha vida e na vida dos meus, e na vida dos meus irmãos, que o Senhor jamais nos fez, desamparou, como ele diz aqui. Agora sou velho, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E ainda o salmista diz, confia no Senhor e faz o bem, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor, espera nele. Alguns andam muito a correr. Nós devemos descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Esperar nele, porque Ele, na verdade, esperando nele, Ele vai nos compensar. Confia no Senhor e faz o bem. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele e o mais Ele fará. O mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Irmãos, na verdade, o testemunho de alguns, o nosso testemunho é que muitas vezes pusemos alguns interesses materiais de parte, não é? Mas, como ele diz aqui, e o mais Ele fará. Confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor. E esta é a confiança que temos para com Ele. Diz o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, 14 e 15, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Diz ele na sua carta, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós vos tornasseis ricos. Louvado seja o Senhor. Quem é que alguma vez fez isto, a não ser o Senhor? Ele se fez pobre, Ele se humilhou, não é? Até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Ele é Senhor, não é? Há muitos que se consideram, enfim, alguns que estão à frente até de algumas nações se consideram os principais, os maiores, transformam-se quase como endeusam-se aos seus próprios olhos e diante das pessoas, não é? E nós assistimos muito a isso, mas não há Senhor como Ele. Ele é aquele que, na verdade, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo escreve assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O Senhor diz na sua palavra que abre as suas mãos cada manhã e satisfaz o desejo de todos os viventes. Portanto, irmãos, nós temos muito valor diante de Deus. Se Ele cuida do mundo em geral, das pessoas em geral, muito mais Ele cuidará daqueles que o amam e daqueles que o temem e daqueles que o têm como seu Senhor e Salvador das suas vidas. E por isso o Senhor Jesus dizia e convidava as pessoas, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso
E ele diz, e achareis descanso para as vossas almas. Isto é o que o Senhor Jesus faz, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, nós temos na palavra de Deus um manual maravilhoso, um manual de sobrevivência. Por isso nós devemos viver animados e confiantes no Senhor. O coração alegre, irmãos, não se esqueçam, aformoseia o rosto, mas com a tristeza de coração o espírito se abate, diz Salomão. Portanto, alegremos no Senhor porque temos a sua palavra e temos um Senhor que nos ajuda e nos acompanha. Se nós descansarmos nele, toda a nossa ânsia, todos os nossos desejos, todas as nossas necessidades, porque ele cuidará de nós, louvado seja o Senhor. O coração alegre, irmãos, é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, diz também Salomão. O coração alegre, diz ele lá no capítulo 17, versículo 22, é bom remédio. Portanto, a palavra de Deus é um bom remédio para nos alegrar a alma e para nos alegrar o coração. Não é? E nós então teremos saúde, louvado seja o Senhor. E o Senhor Jesus lá diz em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, que a palavra de Deus fique gravada nos nossos corações e não nos esqueçamos que, na verdade, o Senhor é aquele que, através da sua palavra, nos consola e nos anima. Ele, na verdade, é aquele que cuida de nós, mesmo no meio de toda esta situação que nós estamos vivendo no mundo atual. Devemos confiar nele. Devemos esperar nele. Devemos nunca duvidarmos que ele está connosco. Ele estará connosco até à consumação dos séculos. Amém. Amém. Então que cada um de nós possa estar tranquilo no Senhor, esperar no Senhor, descansar no Senhor, independentemente das circunstâncias que nos rodeiam, que possamos descansar, sabendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Descansar, sendo prudentes, obviamente, mas descansar no Senhor. Só dizer uma coisa que o meu pai, quando falou que nós reunimos em Zoom, em reunião de oração, às terças, mas enganou-se, não é às terças, é às quintas, está bem? Às quintas-feiras, nós nos reunimos às 21 horas em Zoom, portanto, nós nesta altura de pandemia só estamos reunidos às 5h30 ao domingo presencialmente. Tudo o resto fazemos por internet, por Zoom, por uma questão de segurança também. Também cumprimentar o Trajano, lá em cima no Porto, o Trajano Martins e a esposa que nos estão a ver. Um abraço para vocês. Também Margarida Alves, lá na Zimbreira da Fé. Enfim, só vou mencionando alguns nomes, está bem? Não dá para mencionar todos. Não levem a mal aqueles nomes que eu não mencionei, está bem? Senão tínhamos de estar aqui durante muito tempo a mencionar a todos, está bem? Mas hoje temos um aniversariante no meio de nós, calhou mesmo ao domingo, o Daniel Jeremias, hoje faz o seu aniversário. Quantos anos fazes, Daniel? 14? 14. Mas tu és mais alto que o teu irmão, não estou a perceber. Como é que o teu irmão é mais velho que tu e tu já o ultrapassaste em altura? Boa! Muito bem, mas tens que seguir o exemplo do teu irmão. Ouvir os conselhos do teu mano, está bem? Mano mais velho, tem que estar a ouvir os bons conselhos, está bom? Ok, muito bom. Sim. Quem? Nossa irmã Isabel Monteiro. O Edmundo. Sim senhora, parabéns também, irmão. Ontem, eu só estava a mencionar o que faz hoje, mas durante a semana com certeza houve mais alguns, mas parabéns a todos vós, que o Senhor vos continue a guardar e a ser com cada um de vocês, está bem? E a abençoar a cada um de vós. Nós vamos ainda terminar com o último cântico, que o grupo de louvor vem cá para cima, e eles ainda nos vão despedir com o último cântico, mas como nós sabemos, depois do cântico, ninguém vai sair, está bem? Todos vamos permanecer sentados,
porque como é habitual, nós vamos saindo da casa do Senhor faseados, não vamos sair todos ao mesmo tempo, portanto eu depois vou mandando sair a cada família e dando espaços para não nos aglomerarmos e não nos à saída da casa do Senhor. Mas antes de eles começarem a cantar, eu ainda gostaria de pedir ao Rangel que pudesse vir cá à frente, está bem, Rangel? E que pudesse ter uma palavra de oração, de despedida, pedindo a bênção pelos nossos aniversariantes da semana, que nós sabemos é o nosso irmão Edmundo e o nosso irmão Trajano, o nosso jovem Daniel Jeremias, está bem? Ter uma palavra de oração de despedida. O Rangel já está a vir cá à frente para nos explicar a oração. Depois, então, ouvimos os jovens ainda louvar a Deus com o último cântico, está bem? E vamos ficar sentados, depois vamos saindo fasear. Lá para casa, ok, nós ainda vamos manter a transmissão no ar durante a oração e durante o cântico o grupo vai cantar, depois vamos terminar. Por isso, da minha parte, adeus para quem está aí em casa a nos ver, até para a semana, se Deus quiser. Boa noite a todos, graça e paz. Vamos orar, agradecendo ao nosso Deus por mais esse encontro. Deus é muito bom, é sempre bom. Pai, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Senhor. O Senhor é aquele que nos mantém de pé. O Senhor é aquele que nos sustenta, nos faz caminhar para frente, mesmo em tempos de grande dificuldade. Por isso, Jesus, nós nos reunimos em Teu nome, na Tua casa, para celebrarmos a vida que recebemos das Tuas mãos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por Tua palavra. Obrigado por cada vida aqui reunida, por cada família aqui representada e principalmente por aqueles que não puderam vir, Senhor, por quaisquer razões. Louvamos o Teu nome, Jesus, pela vida dos aniversariantes, o Daniel, o Senhor, esposo da Dona Isabel. Pedimos que a Tua bênção, que já sabemos, os alcançou até aqui, continue a se manifestar e a os alcançar cada dia mais, Senhor, para que eles sejam como um testemunho vivo do Teu amor, da Tua bondade e da Tua fidelidade. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas famílias que estão nos vendo em casa. Te louvamos, Senhor. Te louvamos. Obrigado, Paizinho. Obrigado pela vida dos jovens, que nos abençoa todos os domingos, com um louvor especial, maravilhoso, vindo direto do Teu coração. Obrigado, Paizinho. Consagramos a Ti este final de reunião e pedimos a Tua bênção nessa semana que já se iniciou hoje. Seja conosco, seja com cada um aqui, Senhor, nos desafios, nas lutas, mas também na certeza de que a alegria do Senhor é quem nos faz caminhar e nos mantém de pé, porque confiamos em Ti, Senhor, porque entendemos que a nossa vida vem de Ti, que a nossa alegria, ânimo e confiança recebemos de Ti. Louvamos o Teu nome, Jesus, para a glória de Deus Pai. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. 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 Encontro calma
encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão